Lorival Santana está aqui no nosso estúdio já, nosso analista internacional, para analisar as primeiras falas do Papa Francisco, não apenas na missa lá na Capela Sistina, mas até isso que acabamos de ouvir dos irmãos do Papa, essa visão que um dos irmãos tem de que os imigrantes devem ser tratados de maneira diferente do que estão sendo tratados agora, Lorival. Como analisar toda essa equação que nós tivemos hoje no primeiro dia oficial como Papa? Bem, a homilia começou com um salmo em inglês, o Salmo 98. Eu vou cantar uma nova canção para o Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. E é um salmo muito popular nos Estados Unidos, não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas protestantes, nas grandes igrejas protestantes dos Estados Unidos, episcopal, metodista, nas igrejas evangélicas. Então, se ontem ele não falou inglês, hoje ele dirigiu muito a mensagem dele para os Estados Unidos. E isso é um dado muito interessante, né? Porque os Estados Unidos são um país muito importante, muito poderoso, muito rico, que dita muitas tendências, na verdade. Então há aí uma percepção, uma intenção de fazer um pivô da Igreja Católica para os Estados Unidos. Esse salmo é um salmo de alegria, né, de beleza, né, eu estou alegre porque vou cantar uma nova canção para o Senhor porque Ele tem feito maravilhas. E muitas canções populares das igrejas americanas reinterpretaram esse salmo, parafrasearam esse salmo, então ele está na cabeça de muitos americanos e não só católicos. Esse é um primeiro aspecto. O outro é que o Papa colocou no centro da homilia dele o anticlericalismo. Quando ele fala de humildade e ele evoca o Santo Inácio de Antioquia, que fala o seguinte: precisamos colocar a igreja de lado, colocá-la de lado, para que a gente possa, a nossa mensagem, a nossa religião, entrar em contato direto com o povo. E essa era a visão do Francisco. E, aliás, essa era a visão do Bento XVI. O Francisco fez mestrado na teologia do Bento XVI, que chegou a dizer o seguinte, em 1969, esse mestrado, e ele comenta uma frase do Bento que diz o seguinte: a igreja precisa encolher, precisa diminuir de tamanho para que ela retome aquele vigor do cristianismo inicial. Ou seja, essa noção de que o clericalismo, e ele fala, o Francisco fala disso, o clericalismo é um vício, um vírus, porque distancia a igreja do povo. Então, se o Leão XIV vem como um conciliador da igreja, e de fato, se ele é um conservador nas questões da sexualidade, do casamento, das questões de gênero, como a gente vem analisou ontem, por outro lado, ele não pretende se reconciliar com essa visão de uma hierarquia formal da igreja, né? O Papa Francisco tinha horror a Roma e o Leão XIV faz a crítica a essa Roma monumental, esse monumentalismo da Igreja Católica. Então é um apelo à simplicidade, esse conceito de humildade. É claro que ele digamos, uma recomendação para todos os seres humanos, mas ele está falando para a hierarquia da Igreja, para a cúpula da Igreja, que deve se subordinar, em primeiro lugar, à mensagem de Deus, mas também ao povo de Deus. Ele já havia falado isso ontem na fala inicial, na sacada da Basílica, quando ele disse um príncipe dentro de um castelo. A igreja não deve ser um príncipe dentro de um castelo. Exato. Então essa é uma ênfase que teremos nesse novo Papa, que obviamente exprime a preocupação da Igreja Católica com a sua perda de relevância por estar distanciado e com um discurso muito abstrato, muito distante da realidade das pessoas que ele conheceu tão bem no Peru durante 20 anos. Obviamente, então, o que a gente vai ter nesse papado de Leão XIV vai ser um Papa viajante mais uma vez, um Papa missionário mais uma vez. Sem dúvida, o aspecto pastoral dele pessoalmente e da ordem agostiniana é muito claro. Assim como a ordem jesuíta que nos precedeu, foi o primeiro jesuíta, o Francisco, agora temos o primeiro agostiniano.